Quando a gente chega em Peixes, a gente já lidou com todos os signos. E a gente entendeu até aqui que cada signo é relacionado a uma casa. A casa 1, sendo Áries o primeiro signo, é a casa de Áries. A casa 2, sendo Touro o segundo signo, é a casa de Touro. A casa 12, sendo Peixes o 12º signo, é a casa de Peixes. Vamos falar hoje sobre a casa 12. Quando a gente fala da casa 12, quando a gente fala da casa de Peixes, a gente vai relacionar os temas de Peixes e os temas de Netuno também. Então está tudo interligado. Uma coisa não é a mesma que a outra, mas a gente consegue ilustrar. Vamos lá. O momento antes do nosso nascimento é representado pela casa de Peixes. Antes do nascimento, nós estamos na gestação, nós estamos no útero materno. No útero materno, a gente simplesmente vive de fantasias, de sonhos, a gente é alimentado, a gente não tem necessariamente uma consciência. A gente está vivendo algo chamado de participação mystique, participação mística. Você e a sua mãe, você e o sagrado são uma coisa só. Portanto, quando a gente fala dos temas de Peixes, a gente está falando desses sonhos, dessas imaginações, dessas fantasias, dessas questões como se a gente estivesse no paraíso. De alguma forma nós temos esse impulso de retorno à fonte, de retorno a esse paraíso que um dia a gente viveu no útero materno. Quando a nossa mãe passa por uma gestação muito difícil, a gente também passa pelos pesadelos representantes desse mundo da imaginação, desse mundo da fantasia. Claro que nem tudo é colorido, né? A casa de Peixes pode ser vista como a casa do inconsciente coletivo. É a casa onde tudo habita, todos os restos de coisas boas, de coisas ruins, tudo aquilo que não foi vivido, de bom, de ruim, todos os arquétipos moram ali. Então, depois que a gente nasce, o nosso impulso final é voltar para a casa de Peixes, de todo mundo. Então, a gente nasce, a gente vai caminhar, a gente vai construir família, buscar dinheiro, profissão, relacionamento. No final das contas, a gente volta para a casa de Peixes. Porém, o objetivo, depois que a gente nasce, é que a gente vá ampliando consciência. Quando a gente fala de ampliar consciência, a gente está falando de ampliar a luz. Imagine o nosso redor todo como um oceano inconsciente. E você é um farol. E você é uma lanterna. Vai depender do nível de consciência que você for desenvolvendo. E aí você consegue compreender o inconsciente. Você vai tornando o inconsciente consciente. Você vai tornando essas questões não vistas como questões vistas. Você vai compreender o funcionamento das coisas. Porém, para poder a gente voltar a essa fonte, a gente não tem que simplesmente abrir os braços e se entregar à maré. A gente tem como objetivo desenvolver também os outros signos, desenvolver consciência e não simplesmente viver como uma pessoa que está sendo levada. É o que muito comumente a gente vê. Pessoas que seguem a maré. Hoje estamos falando disso, vou assistir sobre isso. Hoje estamos todos ouvindo essa música, vamos ouvir essa música. Hoje isto aqui está em moda, vamos seguir essa moda. É legal falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Cadê você? Onde se encontra o indivíduo no meio dessa maré? Esse é o nosso objetivo. Sair disso ao mesmo tempo que a gente continuará nessa maré também, porém com luz, com consciência. Então, durante o nosso trajeto, a gente vai caminhar em direção a esse retorno. Porém, muitos querem adiantar esse caminho e muitos caem em questões inconscientes e são levados a essa dissolução antes da hora. Ou seja, a gente pode falar aqui dos suicidas, a gente pode falar aqui daqueles que buscam o álcool, que é muito comum, as drogas. Tudo isso a pessoa está querendo dissolver o ego, dissolver quem ela é nesse paraíso. Porém, quando o efeito do álcool e das drogas passam, a pessoa volta e ela precisa se construir. E aí, se ela não se constrói, ela vai buscar se diluir. Então, a pessoa que busca o álcool e as drogas, ela vai estar sempre se enfraquecendo. Não estou falando isso no sentido de julgamento moral, mas isso deve ser observado. A gente tem como objetivo ampliar e fortalecer a nossa consciência, não diluí-la. Em alguns outros momentos, a pessoa também poderá agir de forma inconsciente
onde ela será levada a um hospital, por exemplo, ela ficará reclusa. Ali ela estará vivendo de alguma forma, por mais que não seja bom, a esses momentos onde ela não precisa fazer nada, ela estará sendo cuidada. Uma pessoa que comete algum crime, que vai presa, por exemplo, ela estará isolada. Isso também representa a casa de peixes. Ela estará reclusa, sem poder fazer muitos movimentos. Assim como uma pessoa que opta pelo isolamento, ela também só terá ela consigo mesma. Esses momentos de solidão, de solitude são necessários, até mesmo para a gente se recompor. Mas a gente sabe que todos os outros signos, todas as outras etapas também precisam ser desenvolvidas. Uma pessoa que apenas se isola, ela não convive com outras pessoas. Se ela não convive com outras pessoas, ela não se encontra através do espelho que ela vê nas outras pessoas. E aí fica difícil realmente desenvolver consciência dessa forma, se é que é possível. O signo de peixes também pode ser relacionado ao arquétipo da grande mãe. Então nós vivemos nesse grande útero cósmico, representado pela grande mãe. A gente pode enxergá-lo como o lado feminino do sagrado, mas o sagrado é feminino e masculino, então tanto faz dizer que é o sagrado ou a sagrada. A gente está falando da mesma fonte que tudo contém. Então a gente vai vivendo nesse útero da grande mãe e naturalmente, mesmo depois de adultos, a gente precisa fazer o corte com essa grande mãe também. A gente precisa se tornar um indivíduo. A gente precisa navegar no oceano, mas não ser apenas do oceano. Na mitologia iorubá, a gente conhece essa grande mãe como Iemanjá, a mãe oceânica, a mãe de todos os outros orixás. Então a gente pode associar Iemanjá tanto com peixes quanto com câncer. Ela vai representar tanto a nossa mãe pessoal, aquela que cuida da gente, quanto essa mãe divina, que acolhe a todos nós, o grande oceano. Um outro orixá também que a gente pode associar ao signo de peixes é Oxumaré. Oxumaré é o orixá do arco-íris. É o orixá que transita em todos os lados, na polaridade feminina e masculina. A gente associou ele ao signo de Libra, mas ele entra aqui também, como forma ilustrativa. Para a mitologia Urubá, esse grande sagrado que tudo contém é conhecido como Olorum. Então, a partir de Olorum, o grande Deus, o grande sagrado, a gente tem a ramificação dos outros orixás. Iemanjá, Oxalá, Oxumaré, Ogum, Oxum e por aí vai. Assim como os animais, depois que eles dão à luz ao filhote, é natural que em algum momento o filhote precise seguir o seu rumo. E assim é a nossa vida. A gente precisa desenvolver consciência a ponto de entender o funcionamento da nossa realidade para poder a gente se fazer realmente adultos dentro dessa maré. Para poder a gente não viver apenas à mercê do que o sistema nos traz, de como a gente tem que fazer, porque é isso que eles dizem, porque a moda nos leva nessa direção. Não precisa ser assim. E quando a gente fala desse retorno à fonte, desse retorno ao útero materno, ao paraíso, ao sagrado, à fonte, ao todo, a gente encontra uma ferramenta de comunicação direta com esse sagrado, que são os nossos sonhos oníricos, aqueles sonhos que você tem quando você dorme. Aquilo ali é a mensagem direta do inconsciente, do sagrado, para você. O sonho fala sobre você e o sonho é feito para você. O sonho diz tudo sobre você. À medida que você for dando atenção aos seus sonhos, eles vão criando uma forma de comunicação simbólica com você. E aí você me disse que os seus sonhos são extremamente confusos. Todos os sonhos são confusos porque a forma como o inconsciente se comunica com o consciente é simbólica. Então os sonhos são puramente símbolos. Mas para poder a gente não se perder nessa confusão que os sonhos podem representar, a gente pode se voltar às impressões que os sonhos nos causam. Isso nos traz consciência também. Um exemplo, você sonha que você perdeu um familiar querido. E nesse sonho você sofre, nesse sonho você sente dor emocional. Quando você acorda, a impressão daquele sonho ficou marcada em você como se você tivesse realmente vivido aquilo. Isso nos traz ampliação de consciência. Isso nos traz humanidade. Uma pessoa que sonha, por exemplo, que está se casando e está muito feliz com esse casamento, ela vai acordar como se ela tivesse tido realmente uma comunhão interna, um casamento interno. Então ela vai passar por essa impressão.
Então, no fim das contas, como os sonhos são muito difíceis de serem entendidos, fique apenas com a impressão que ele te causa. Isso significa ampliação de consciência também, mesmo que você não compreenda por completo o que eles te disseram. Uma pessoa que se encontra muito inflada, por exemplo, com muita arrogância, e no sonho ela passa por alguma humilhação, por alguma vergonha, ela vai acordar com essa impressão e passar por uma reflexão em relação ao seu comportamento no dia a dia. Isso vai trazendo equilíbrio. O objetivo é a gente conciliar consciente com inconsciente. É todo um processo. E enquanto a gente caminha em direção ao espírito, em direção ao sagrado, a gente precisa, antes de tudo, antes de querer se dissolver nessa fonte, a gente precisa compreender quem a gente é e o que a gente tem que fazer. Qual é o nosso papel? Não que uma pessoa seja escolhida ou salvadora, a gente já entendeu isso até aqui. Mas cada pessoa tem um papel que apenas ela poderia cumprir. Mesmo que seja dentro do seu pequeno sistema, dentro da sua família, dentro do seu relacionamento. Isso é importante também. Isso deve ser considerado. É como se a gente estivesse buscando compreender e vivenciar o corpo por completo. Mas nós somos uma célula, cada um de nós. Então, o nosso objetivo é entender como nós, como células separadas, funcionamos. Quais são os nossos talentos, o que a gente é bom fazendo, o que a gente precisa curar, o que a gente precisa resolver. A gente precisa entender o nosso mundo pequeno também. Feito isso, a gente vai conseguindo entender que a gente faz parte de um corpo muito maior. Não simplesmente querer fazer parte do corpo muito maior antes de entender como você é como um corpo menor. Então, ou você busca o autoconhecimento, e a melhor e principal ferramenta para autoconhecimento que eu encontrei até hoje é o mapa astral, ou você simplesmente anda com a maré coletiva. Não está errado, mas você pode muito mais do que isso. E ainda sobre os sonhos, existe um termo trazido pelo Jung chamado função transcendente. Ela é muito mais complexa que isso, mas de forma simples, a função transcendente vai representar o seu anjo da guarda, vamos colocar dessa forma. Porém, de uma forma psicológica, não apenas de uma forma mística ou religiosa. A função transcendente vai representar aqueles momentos onde você se encontra numa grande crise, e aí, se você estiver dando atenção aos seus sonhos, os seus sonhos vão te trazer cura. Então você consegue encontrar cura também a partir dos seus sonhos, a partir das impressões que eles te causam. E aí você está passando por uma dor emocional muito grande em relação a um ente querido, por exemplo. Você sonha que esse ente querido encontra com você e te diz que está tudo bem e te traz paz. Isso poderia ser traduzido como uma função transcendente. É como se fosse o sagrado se comunicando com você a partir de um símbolo pessoal para você e te trazendo cura, e te trazendo proteção. Isso de alguma forma nos lembra que existe a necessidade também da gente viver uma vida de forma entregue. Se a gente for viver uma vida apenas a partir e baseado nos nossos medos, a gente não se move. Se a gente não se move é porque a gente não quer se machucar, naturalmente. Mas quando a gente leva em conta que existe uma função transcendente, existe uma força maior que nos protege e que nos ampara durante o nosso caminho, durante a nossa terapia, por exemplo, durante o nosso trajeto de vida, a gente consegue de alguma forma relaxar um pouco, entregar a nossa vida nas mãos do sagrado e entender que ele cuida da gente enquanto a gente entende o que significa ser uma pessoa adulta a nível espiritual. Então a gente vai sendo cuidado pela nossa alma. Então a casa de peixes, ela vai representar esse impulso da gente voltar a essa fonte. A gente consegue voltar a essa fonte, mas ela precisa ser buscada com luz, com consciência. Não simplesmente deitado esperando que tudo vai acontecer como tiver de ser. Também, quando a gente estuda os signos, a gente entende que eles são multiparadoxais. Você tem que fazer, mas você tem que entregar ao mesmo tempo. Você precisa melhorar ao mesmo tempo que você não tem que melhorar nada, porque tudo é como tem que ser. Você precisa cuidar do que você tem ao mesmo tempo que você precisa ser desapegado. Você precisa se relacionar com outras pessoas ao mesmo tempo que você precisa lembrar que você está sozinho.
Então é tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Por isso que a gente precisa estudar cada signo separado, um de cada vez, para entender cada etapa da vida, ao mesmo tempo que todas elas estão entrelaçadas. E aí a gente vai em direção à compreensão maior dos arquétipos. Então vamos agora compreender um pouco melhor o significado desses arquétipos. O que são eles?